Olá, meus queridos! Hoje nós temos muita coisa para conversar nesse Rumo ao 100k. Para você que ainda não viu nenhum Rumo ao 100k, este é o quadro onde eu mostro a minha carteira na prática. Não tem outra carteira escondida, não tem essa é a carteira do canal, essa aqui é todo o meu dinheiro que tenho. E sempre quando eu fizer algum tipo de investimento que não seja na bolsa, eu sempre vou avisar para vocês no Rumo ao 100k. Então, o Rumo ao 100k é o nosso quadro aí nostálgico, né? Porque a gente fez o Rumo ao 100k de patrimônio, depois a gente foi rumo ao milhão, depois teve uma discussão muito grande se a gente ia rumo à pamonha, que para fazer uma pamonha precisa de 4 milho, né? Então seria 4 milhão. 4 milhões aí ia ser top demais, só que ninguém ia entender. Então nós deixamos rumo ao 100k, só que agora não é de patrimônio mais, agora é de renda passiva. E aí eu preciso fazer algumas atualizações aqui da carteira, porque algumas coisas aconteceram neste mês, que inclusive gravei vídeo para vocês, para te mostrar, né? Por isso que é muito importante que você acompanhe todos os vídeos do canal, não só o rumo ao 100k. Ah, eu gosto de olhar lá o vídeo do Léo, só por causa do... É porque aí você vai perder muito conhecimento, meu amigo, muito conhecimento. A gente vai aportar num ativo hoje, e eu quero te ensinar a fazer umas coisinhas aqui que provavelmente você tem alguma dúvida. Então vamos começar aqui com os ajustes da carteira. Hoje a carteira tá com 34% de ETF, e grande parte desse ETF é LFTB, que é minha reserva de oportunidade, 26% em ações, 23% em fundo imobiliário, pouquinho lá em tesouro direto, pouco em cripto, pouquinho em renda fixa. Renda fixa seria CDBs, tá? Que tesouro direto também é, então basicamente tô aqui com 10% de renda fixa. E tem aqui os BDRs, que é só para ensinar a galera ali da mentoria como que compra, qual a diferença de você comprar BDR estoque, qual a diferença de comprar lá fora, enfim, essas BDRs aí é só para dar aula. E aí vocês viram, com base neste vídeo aqui, que eu te ensinei fazer desdobramento das units. Eu peguei as minhas próprias units, fui lá e desdobrei junto com você, beleza? E aí você viu que dá certo desdobrar units. Então não necessariamente você não vai comprar unit, você pode comprar unit sim, e você pode depois, caso queira, fazer o desdobramento para você não precisar pagar imposto de renda. Neste vídeo aqui eu te expliquei qual que é a diferença do imposto de renda agora para os finalzinho 3, finalzinho 4 e o finalzinho 11, que é a unit. Tem diferença agora, tá? Na verdade, o Rivar e a Receita Federal falou que essa diferença sempre existiu, mas que eles vão cobrar só agora. Trem bom demais. Então o que a gente fez? A gente fez o desdobramento aqui da SAPRE 11. Tanto que se eu olho aqui dentro da minha corretora, você consegue ver que eu não tenho mais SAPRE 11, ó. Tem SAPRE 4, SAPRE 3 e não tenho mais SAPRE 11. Por quê? Porque eu desdobrei as minhas SAPRE 11. E a SAPRE 11, se você não sabe, o que você pode fazer? E se você não sabe quais são as units, quantas units tem dentro de uma empresa, é muito simples. Aqui na Word, por exemplo, você consegue ver, ó, SAPRE 11. Qual é o tipo dela? Então ela é uma unit e ela tem uma ação ordinária, que é o SAPRE 3, e 4 ações preferenciais, que é a SAPRE 4. Ah, Léo, mas eu não tenho Word, porque eu sou louco, não gosto do melhor aplicativo para análise ativa aí, isso que vai sair um monte de coisa ainda, tá? Tem uma outra forma de você olhar também, é só você digitar aí, ó, Units B3. Units B3, você consegue entrar no próprio site da B3 e ver quais são as ações que são units. Você vê que tem pouquíssimas, né? Tem 11 ações que são units apenas, e aqui você consegue ver a composição, ó. Então lá você consegue ver aqui que a Sanepar tem uma ação ON e 4 ações preferenciais. E aí, qual que é a dúvida da galera? Léo, eu tô vendo aqui que o seu preço médio, e aí a gente já vai tirar essa dúvida, porque eu também fiz o desdobramento das Klabin 11 para vocês verem também, tá? Léo, como que eu vou saber meu preço médio? Porque quando você faz o desdobramento, no meu caso aqui eu tenho 84 ações de Sanepar. No caso as units aqui, né? Você consegue ver aqui que eu tenho 84. Eu já fiz o desdobramento, tá? É só porque o investidor 10 ele não consegue capturar esse desdobramento. Então como ele não consegue capturar, ele deixa aí, entende? Então aqui, no caso, eu fui lá, entrei em contato com o banco e tal, pedi o desdobramento, tá aqui no vídeo como que você faz isso de maneira processual, passo a passo. Eu te ensinei passo a passo. Você só não aprende se não quiser mesmo, se for preguiçoso. Então aqui, o que aconteceu? Eu recebi aqui, já que uma SAPRE 11 é uma SAPRE 3 e 4 SAPRE 4, o que eu recebi aqui então? Eu recebi 84 SAPRE 3 e 84 vezes 4 SAPRE 4. Vamos ver aqui. 336 então. Então eu recebi lá 336 SAPRE 4, tá? E aí, o que é a dúvida da galera é qual preço médio eu coloco, Léo? Eu pego aqui esses 17,22, que é o seu preço médio da unit, e divido por 5, porque uma SAPRE 11 tem 5 SAPREs, uma 3 e 4, 4. Se eu dividir por 5, tá certo? Não vai ficar extremamente errado, tá? Não vai ficar extremamente errado. Teoricamente, você ia pegar os 17,22 dividido por 5. Então, o seu preço médio, tanto na SAPRE 3 quanto na SAPRE 4, seria de 3,44. Mas a gente sabe que a SAPRE 4, ela é um pouquinho mais barata do que a SAPRE 3. A SAPRE 3 é um pouquinho mais cara. Então, qual é a maneira corretíssima de você fazer o cálculo do seu preço médio? Eu vou te ensinar aqui para você não ter mais dúvida, tá? Você pode usar a B3, você pode usar qualquer tipo
de ativo consolidador, só para você ver que dia que foi que você fez essa compra. Então eu vou entrar aqui na parte de lançamentos, ó, lançamentos, aí eu vou digitar aqui, ó, SAPRE11 e vou ver que dia que foi que eu fiz essa compra de SAPRE11. Ó, você consegue ver aqui que eu fiz a compra em 2022, 20 açõezinhas de SAPRE11, hoje fazendo um aporte comprando 100, 200, 300, parece que pra você é fácil, né? Pô, o Léo é fácil, ele compra 100, 200, 300 ações, mas não foi assim sempre não, olha lá, eu comprava 4 açõezinhas, tá vendo? Lá em 2023, 2022, eu comprava pouquinha ação, investia R$300, ó, R$60, R$1.000. Então aqui você consegue ver que eu fui fazendo compras parceladas, né? E aí só pra facilitar, eu vou pegar essa data aqui, porque o correto seria você pegar essa data, olhar lá nessa data, quanto que estava custando a SAP3 e quanto que estava custando a SAP4 para você definir o seu preço médio, tá? E aí, no caso aqui, eu vou fazer de conta que eu comprei as 84 ações nesta data aqui. Como eu já sei o meu preço médio, eu vou fazer de conta isso, tá? Então, vou pegar aqui, ó, hoje tem muita coisa para nós aprender, hein? Hoje, você tenha paciência aí que o vídeo vai ser longo. Se você quiser aprender, você tá no lugar certo. Agora, se você for preguiçoso, os vidinhos de 10 minutos. Então, eu vou pegar essa data aqui, ó, 11/1/2023. E aí eu vou pesquisar nesse dia quanto que tava a SAPRE3 e quanto que tava a SAPRE4. É simples. Então vamos lá, ó. 11/1/2023, ó. 11/1. Aqui na ordem, inclusive, que é chato, né, você fazer isso aqui, dá pra você dar zoom, ó. Se você só gira a bolinha do mouse, você consegue dar zoom, fica mais fácil pra você, ó. Então aqui no 11/1 é de 2023, não é de 2022, né? Deixa eu tirar aqui, ó. 11/1/2023. Então deixa eu dar um zoomzinho aqui. 11/1. A cotação da SAP3, aí você tem que tirar o ajuste aqui, porque o ajuste conta também com dividendos, então tirando o ajuste pra ver só a cotação mesmo, a cotação da SAP3 nesse exato dia, 11/1/2023, ó, deixa eu pegar aqui, 11/1/2023, tava 3,37, tá? Foi o fechamento, 3,37. Então eu vou pegar lá e vou anotar, ó, 3,37. E aí você vai fazer a mesma coisa SAP4, no caso da SAP4 tava 3,46, você consegue ver que ela é um pouquinho mais cara mesmo, né? Então, se você só dividisse a SAPRE11 por 5, daria errado, né? A SAPRE11 nós estamos lá com um preço médio de 17,22. Se a gente só pegasse este valor aqui, ó, e dividisse por 5, a gente teria 3,44 de preço médio das duas. Mas a verdade não é essa. Então, como que você faz agora? O que você pode fazer, na sua corretora, no caso, é vir aqui e alterar esse preço médio, ó. Então, eu venho aqui, ó, e altero esse preço médio aqui. Vou lá e coloco 3,37, que foi, no caso, as minhas SAPRE3. Deixa eu só pegar o código aqui de autenticação. E na SAPRE4 a mesma coisa, só que você tá vendo que esse SAPRE4 eu tenho 8.157, porque eu fui comprando mais depois, né? Então, como que eu tenho que fazer agora, só para você entender, a gente começar logo o vídeo, né? Isso aqui é importante para você entender e organizar sua carteira. Aqui eu já tenho o meu preço médio de SAPRE4, tá vendo? Das minhas 7.821. As outras, que tá totalizando lá agora 8.000 e poucas, é porque 336 veio desse desdobramento, correto? Então, o que a gente vai fazer aqui, então, é justamente essa organização. Vamos calcular o nosso preço médio e vamos alterar aqui o nosso valor, né? Aqui no Investidor 10, infelizmente, ele não calcula, ele não puxa isso sozinho, porque não é uma coisa que vai acontecer de evento corporativo da própria empresa, é através do próprio investidor que solicita a empresa, né? Aí a B3 provavelmente até registra isso e fica custodiado lá do mesmo jeito, mas provavelmente o Investidor 10 não puxou isso, né? Porque, na verdade, isso não era para acontecer, né? Então aqui no caso eu teria 84 ações SAP3 a 3,37 e 336 ações de SAP4 a 3,46. Só que eu fui lá durante os meus investimentos, né? Fui comprando Sanepar e SAPRE4 eu cheguei a 7.821. Então eu tenho 7.821 ações de SAPRE4 a 5,36. Então como que eu faço a conta aqui para ver meu preço médio? Você tem que ver o número total de ações que você tem. Então é fácil, total de ações, ó. Parece ser complicado, mas é muito fácil isso aqui, galera. Vocês conseguem fazer isso aqui de boa. Ó, você soma o número total de ações, então eu tenho 8.157, e aí você pode até conferir lá na sua corretora, né, o quanto que você tem, ó, 8.147, tá vendo? Então bem certinho. E agora eu tenho que ver o total que eu gastei para poder ter todas essas ações. Quanto que eu gastei para ter 7.821? É literalmente o meu preço médio dessas 7.821 vezes o número. Então eu gastei R$41.000 para ter essas ações. E aqui, para ter essa SAPRE4, quanto que eu gastei lá na época que eu comprei SAPRE11? 336 vezes 3,46. Então eu gastei, ó, gasto total é igual a este valor aqui mais este valor aqui. Então eu gastei R$42.000 para ter as minhas 8.157 ações de Sanepar. Então meu PM, ó, meu preço médio vai ser quanto? Vai ser o total que eu gastei dividido pelo tanto que eu tenho. Então meu preço médio é R$5,18. Então como que eu organizo isso aqui? Lá na corretora eu vou colocar, ó, R$5,18. E aqui, no caso da BTG, ele até deixou separado o que eu comprei
comprei durante esse período e essas 336 que vieram através do desdobramento. Então eu só vou digitar aqui, ó, no caso da BTG vai ser mais fácil, né? Vou digitar aqui, ó, R$3,36, que foi o que eu... Foi 3,36 mesmo? 3,46, que foi o valor que eu paguei para ter essas ações aqui, certo? Então lá, aqui eu deveria também colocar o total de proventos que eu recebi dessas ações e tal, mas eu não vou colocar não, só vou mexer aqui no preço médio mesmo, tá? Então código de autenticação de novo, e aí pronto, agora é só dar uma atualizada aqui que o preço médio vai atualizar. Ah, Léo, mas como que eu faço isso no meu aplicativo de consolidação de carteira, que você vai ter que fazer isso manualmente, né? Aqui no Investidor 10, se eu quiser fazer, eu vou ter que fazer manualmente. É fácil também. Como que você faz? Você vai chegar aqui no Investidor 10, e aí você clica aqui nesses 3 pontinhos, ó, os 3 pontinhos, adicionar lançamento, que você clica na venda, e aí você coloca a data da venda. Eu vou colocar que eu vendi hoje, tá? Só para cunho didático mesmo. Você pode colocar o dia que foi desfeito o desmembramento das suas ações. Então aqui você vai colocar lá o quanto que você vai vender, teoricamente, né? Daí você vai colocar qual o preço? O preço de hoje? Não, você vai colocar o preço lá do 17,22, para poder fazer de conta que você não ficou com lucro nenhum. Porque na verdade você não vendeu as ações, você ficou com as ações, só que agora em outra forma, né? No SAP 3 e SAP 4. Então aqui você vai colocar 17,22. Se você colocar no preço atual, aí você vai ficar com o lucro dessa, como se você tivesse vendido com lucro, e aí você ainda vai receber a ação com preço médio mais baixo. Então é como se você fosse contabilizar o lucro 2 vezes, fica errado, tá? Então aqui você salva a alteração e pronto, já vai voltar aqui para carteira, já vai tirar essa ação de lá, ó, saiu aqui já, e agora eu vou adicionar, né? Então eu vou pegar aqui na SAP 4, ó, vou clicar nos 3 pontinhos, adicionar lançamento, e aqui eu vou adicionar lá na minha data de compra lá daquela época, que foi qual? 11/1 de 2023, né? 11/1 de 2023. Aí quanto a SAP 4? 336 ao preço de 3,46. Isso aqui foi meu preço médio nessas 336. Então eu vou colocar que eu comprei lá naquela época, né? Salva a alteração. Vou adicionar um novo lançamento e agora esse novo lançamento vai ser SAP 3. SAP 3, tá? Então SAP 3 lá no dia 11/1 de 2023 e a quantidade foram 84 a 3,37. Foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 3,37, exatamente isso aí. Então aqui eu vou salvar a alteração e pronto. Agora eu volto para a carteira e aí tá organizado, tá? Ó, você vê aqui que agora eu tenho a SAP 3 e agora você vê aqui que eu tenho a SAP 4, bem bonitinho. Baixou meu preço médio de SAP 4, né? Agora as minhas SAP 3 aí tá com 191% de valorização, absurdo demais da conta, né? E agora, ó, por que nós fizemos tudo isso? Para poder vender isento de imposto de renda. Então agora se eu quiser vender 84 ações de SAP 3, SAP 3 é ação, SAP 11 era Unity. Aí você tem que assistir o outro vídeo lá para você entender o porquê que a Unity agora cobra imposto para você vender. Logo, se eu vender agora as minhas 84 ações aqui, eu vou vender R$824. Desses R$824, 540 é lucro e eu não vou precisar pagar imposto nenhum sobre isso, porque eu tenho isenção de até R$20 mil nas negociações das ações mensal, tá? Então até R$20 mil de negociação mensal das ações, eu fico isento. É a mesma coisa, então eu posso vender um pouquinho dessa aqui e um pouquinho das minhas SAP 4 ali também, que dá para eu vender um pouco, né? Aqui no caso eu tenho 68 investido, mas 25 mil é lucro. Então se eu quiser pegar esse lucro aí sem pagar imposto de renda, é só ir vendendo de 20 em 20, de R$19,999,99 todo mês, entende? Então você consegue fazer isso, inclusive tem uma estratégia tributária que eu ensino para os alunos, pra você ir fazendo venda parcelada de lucro, você ir subindo seu preço médio, e você consegue pegar o lucro sem pagar imposto de renda, mas seu preço médio sobe, você quando for vender, você não paga. Mas isso fica para uma aula depois, talvez eu disponibilize isso aí pros membros. E aí, para não tomar o seu tempo aqui nesse vídeo, depois eu vou fazer de Klabin 11, tá? Klabin 11, você consegue ver aqui que também desdobrou, ó. Você vê aqui que eu tenho 1.111 ações de Klabin 11, né? No caso, units de Klabin. E aqui você consegue ver que eu tô com 1.111 ações de Klabin 3. E tá sem o preço médio justamente porque eu ainda não fiz esse trabalho que eu fiz com a SAP 3, tá? E com a SAP 4. Então agora, depois eu vou fazer para poder não tomar o tempo de vocês, mas segue o mesmo esquema. Eu vou olhar quanto foi que eu comprei a Klabin 11, eu vou ver quanto que tava a Klabin 3 e a Klabin 4 lá. Eu vou ver aqui o que tem dentro da Klabin 11. Eu consigo ver aqui que também tem uma ação final 3 e 4 ações final 4, então seria basicamente a mesma conta que eu fiz lá no Sanepar. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar essa planilha aqui para você. Ela não ficou muito bonitinha não, mas dá para você lembrar, né? Você olha o vídeo e lembra que você só vai editando aqui os seus preços médios, a data e tal, vai ficar bem bonitinho para você. Então, dito isso, a gente organizou a primeira coisa da carteira. A outra coisa que eu falei para vocês que eu ia comentar, inclusive no vídeo de ontem que soltei sobre Petro, né? Nossa, aquele vídeo ficou brabo demais, cara. Se você não assistiu aquele vídeo, você tá dando bobeira. É dinheiro de graça, de verdade. É dinheiro de graça que você perde se você não assiste os vídeos aqui do canal. Eu te convido, inclusive, se você quiser realmente aprender a investir nesse ano 2026, se inscrever no canal e assiste. Vamos fazer esse contrato comigo. Esse lado do contrato, ele só te favorece. Se você assistir os últimos 10 vídeos do canal e você não gostar dos vídeos, você pode deixar dislike em todos e comentar em todos assim, esse cara é um sabichão, não ensina nada. Fala que vai ensinar, não ensina bosta nenhuma. Você pode
comentar lá. Agora, se você assistir os 10 vídeos e você gostar e aprender mais do que curso pago neles, aí você se inscreve no canal e continua acompanhando. É só isso, é só isso. Esse ano nós temos que bater 1 milhão de inscritos, hein? Eu preciso de você. Dito isso, tinha prometido pra vocês que eles faziam uma explicação sobre Petro. Por que eu achei tão vantajoso investir em Petro nesses patamares? Porque além da explicação de ontem, que você tem que entender lá qual que é o dividend yield mínimo que você vai receber de Petro, de acordo com o barril de petróleo, o que vai acontecer lá, porque o Maduro foi aprisionado lá pelos Estados Unidos, se realmente é todo aquele burburinho mesmo que a galera tá falando, que todas as petrolíferas vai falir a partir de agora. Lá eu calculei valor intrínseco, o quanto que teoricamente a Petro vale, de verdade, jogando ela, assim, no extremo pra baixo, tá? Assim, absurdamente pessimista com Petro, do quanto que você poderia pagar. E agora eu quero te adicionar uma camada a mais de conhecimento. Se você não sabe, dentro do mercado financeiro tem um monte de ferramenta para você conseguir aumentar sua rentabilidade. Nem todas são boas, nem todas são boas, eu tenho que ser sincero aqui. Algumas são armadilhas mesmo, tá? Principalmente da sua ganância. Dentro desse mundo, existem as opções, que inclusive pode te fazer perder muito dinheiro. Mas existe uma maneira de você fazer dividendo sintético, que é real, que tem que ter conhecimento sim, não entra, né? Quando eu falo de opções, eu só lembro daquele meme. Quem não tem as manhas não entra não, sem a instrução de um profissional. Então, tem que ter conhecimento para poder começar a mexer com opções. Eu estudei durante uns 3 anos. Graças a Deus, adquiri conhecimento de uma forma que hoje eu consigo repassar isso de maneira mais didática, né? Fica muito mais fácil, por exemplo, porque na época, meu amigo, a opção dá um nozinho na cabeça, viu? Tanto que os cursos de opção que você vê por aí, esses MBA, custa 7 mil reais, 10 mil reais. Já paguei consultoria de 9 mil reais também para poder aprender sobre opções. E eu te ensino aqui no canal de maneira gratuita, tá? Eu te ensinei aqui no canal. Eu parei de gravar vídeo sobre opções porque vocês não assistiam os vídeos. Tanto que tem uma série que eu passei 1 ano fazendo um vídeo por mês na carteira sobre opções. Aí eu parei de fazer porque vocês não gostaram. Mas vou te mostrar aqui o resultado que eu tive e obtive com Petro através dessa estratégia, tá? Então aqui você consegue ver que Petro é a terceira posição da minha carteira. Eu tô com uma rentabilidade negativa de 1,68. Por quê? Porque meu preço médio é 31 e ela tá cotada a 30,49, beleza? 31 a gente já sabe que é um ótimo preço médio, mas ela caiu aí para 30,49 hoje. Então, primeira coisa que a galera te ensina errado. Isso aqui não é o que importa, tá? Variação não é o que importa, cara. Tem muita gente com variação de 30% que tá ganhando menos dinheiro do que quem tem variação de 5%. Por quê? Porque você tem que olhar o retorno total do ativo e atrelado ao risco que ele oferece também. Então, aqui você já consegue perceber que 1,68 é só da variação da cota, o quanto que a cota variou. Mas aqui do lado você já consegue perceber que tem um negócio chamado rentabilidade. A rentabilidade aqui é o retorno total do ativo, teórico, tá? Teórico. Eu não confio em todos esses dados aqui não, eu sempre gosto de fazer o cálculo na mão, inclusive no Adeus INSS eu te ensino a fazer esse cálculo na mão, e aqui eu vou te dar uma palhinha. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o quanto que a gente recebeu de dividendo. Por exemplo, o que você prefere? 10% de variação de cota, você comprou a 10 reais e agora vale 11, então você tem 10% de valorização, ou você prefere a sua cota ficar no 0 a 0, mas você ganhar 10% de dividendo, ou seja, R$1 ao invés de ir para a cota, vir para sua carteira de dividendo, o que você prefere? Deixa aqui nos comentários, quero ver se você tá sabendo mesmo, se contabilmente você é inteligente, porque quando o dinheiro vem para sua mão, primeiro, você fica com a autoridade para saber onde é que você vai investir. Se o negócio vai para a valorização da cota, pô, você não teve a oportunidade de escolher onde que você vai investir, você ficou reinvestido na própria empresa. Então a empresa não distribui dividendo, logo ela investe nela mesma, ou seja, você está investindo nela mesma. Não que isso seja ruim, tá? Isso é bom. Só que você perde essa autoridade. Pô, eu queria, ao invés da Auren investir nela mesma, eu queria que ela distribuísse dividendo para eu poder pegar esse dinheiro e investir no que tá em mais oportunidade. Por exemplo, Odontoprev, BB Seguridade, Banco do Brasil, sei lá o que você acha que tá em oportunidade, entende? Você tem essa autoridade. Segundo, você dilui risco. Dilui risco pra caramba. Pessoal, não coloca isso na conta. Quando uma empresa paga dividendos, você dilui o risco de exposição nela. Por exemplo, Prio sobe de 20 para 40, 100% de valorização. E uma outra empresa, vamos pegar a Petro, pagou 80% de dividendo. Pô, a Petro rendeu menos. Só que esses 80% de dividendo veio para sua conta isento. Você teve a oportunidade de sair da Petro ou investir nela de novo. Só que perceba, se você investiu nela de novo, você tem maior posição acionária. E se você não investiu nela, você diluiu o risco dela. Você não está totalmente exposto nela. Aí vamos supor agora, vamos simular que tem uma queda de 50% na Prio e na Petro. A Petro você vai cair 50%, você vai perder menos do que na Prio. A Prio caiu 50% e voltou para os 20%. Então todo aquele dinheiro que teoricamente valorizou, você perdeu de volta. Já na Petro pode ter caído ali metade, só que você recebeu muito de dividendo, você ficou ainda na valorização. Então o
dividendo ele dilui risco, tá? É óbvio que tem que fazer conta, não serve para todos os casos, nem sempre vai ser o melhor a ser feito, mas em geral o dividendo dilui risco e você tem que olhar retorno total, não faz sentido você olhar só a valorização. Por isso que a galera bate tanto no fundo imobiliário. Compara uma ação que valorizou 6% no ano com um fundo imobiliário que não valorizou nada. Tá vendo que fica incompleto? Quanto que o fundo imobiliário pagou? É 12%. Pô, então foi o dobro da rentabilidade. Percebe que não dá para olhar só uma, tem que olhar retorno total, tá? E aí aqui, eu abri a planilha aqui e peguei a parte de Petro aqui para poder a gente entender o retorno total. Ó, na parte de dividendos, eu recebi 4,95% de dividendo da Petro, que eu recebi R$ 5.272. Léo, como que você vê isso? Aqui, ó, dá para você ver bem tranquilo. Parte de proventos aqui, você vem aqui e digita Petro, que aí você vê o que você ganhou com Petro. E aqui você consegue ver que eu comprei Petro em maio de 2025, tá vendo? Em maio de 2025 eu comprei Petro. Passei 3 anos sem ela lá, comprei ela de novo aqui em maio, ó. E aí você consegue ver aqui que todos os meus dividendos totalizaram aí, então, 5.272 no ano de 2025, beleza? Então eu tive uma rentabilidade sobre o meu patrimônio total, que o meu patrimônio total aqui tá de R$ 106 mil em Petro, que também a gente viu lá, né? Você conseguiu ver aqui minha posição. Tá aqui, ó, minha posição até subiu um pouquinho agora, que deu uma valorizadinha, mas vou deixar lá os 106 mil. Então você consegue perceber que a variação foi 1,68 negativa, mas só de dividendo eu já recebi mais, então eu tô no positivo. Só que aí entra aqui a parte das opções, ó. Isso aqui foi eu fazendo opções desde lá de maio, tá? Então, em maio, comecei a fazer as opções e tal. Não vou te explicar o que eu fiz aqui. Se você quiser, você assiste os vídeos passados aí. Mas perceba que no final eu saí no resultado positivo de R$ 6 mil. Léo, é sempre no positivo? Óbvio que não, né, Calabreso? Óbvio que não. Se você não sabe mexer com opções, você vai ficar muito no prejuízo. Até quem sabe mexer em opções pode sim ficar no prejuízo. Então, não é um negócio assim que sempre vai dar certo, não. Eu tô te falando isso aqui porque é pra te mostrar que tem risco. Existe risco no negócio. Mas pra quem sabe operar, ganha dinheiro, né? 6.338, ou seja, eu fiz mais dividendo sintético que o próprio dividendo da Petro. E olha que a Petro paga muito. Então eu consegui fazer lá de abril a dezembro 5,95 de dividendo sintético. Anualizando esse rendimento seria 8%, porque eu comecei em abril, né? Se a gente fosse de janeiro a dezembro e eu conseguisse a mesma rentabilidade, seria 8%. Então aqui pegando o meu retorno total de Petro, somando aqui a rentabilidade de abril a dezembro, o dividendo e tirando a variação, seria de 9,35. Tem muita gente aí que tá falando, pô, mas não vale a pena investir em Petro, porque no curto prazo ela não vai entregar rentabilidade. Não vai entregar rentabilidade se você não saber investir, né? E realmente, você tem que estar disposto a estudar mais se você quer bater uma rentabilidade acima da média. Ó, se a gente pega aqui Petro no último ano, tá? Os últimos 12 meses, você vê aqui que a variação percentual foi de 11%, então ela caiu 11%. Se a gente tira o ajuste, ou seja, tira os dividendos, ela caiu 17,59. 17,59. Vamos colocar os dividendos? Caiu 11, então. E aí a nossa rentabilidade da carteira ficou de 9,35 positiva. Você percebe aí o poder que o conhecimento te entrega, né? E você não tá precisando nem pagar por isso hoje em dia, né? Porque eu tô fazendo negócio aqui de graça pra você e eu tenho certeza que tem outros canais que fazem e entregam um conteúdo brabo de graça também. O problema é que você aí não quer assistir um vídeo de 50 minutos, né? Nem começamos ainda o vídeo. Vou ter que parcelar o vídeo em 2, né? Dito isso, com as atualizações da carteira, eu ainda tinha mais uma coisinha pra falar pra vocês aqui sobre Tesouro Direto, mas não vou conversar sobre isso agora, senão o vídeo vai ficar grande demais. Depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre minhas ideias sobre Tesouro Direto e o que eu tô pensando, tá? Você consegue perceber aqui que eu tô com um valor investido maior em ações do que em fundos imobiliários, então tem espaço aqui pra mexer em fundos imobiliários, mas hoje eu vou mexer em ações e depois a gente grava um vídeo, talvez uma parte 2 do Rumo ao 100K aí, pra mexer um pouquinho em fundos imobiliários, tem algumas coisas, algumas decisões que eu quero tomar aqui também. Vocês viram que eu gravei um vídeo pra vocês sobre o PATL, né? Então a gente comprou o PATL, fizemos uma movimentação, entre aspas, ousada, mas com todo o racional aí por trás. Faz sentido você assistir esse vídeo aqui, tá? Se você ainda não assistiu, principalmente se você tem HGLG na sua carteira. Então hoje, vamos dar uma olhada para as nossas ações. E eu quero fazer alguns outros investimentos aqui em algumas ações específicas. A gente tem 3 ações que estão entregando oportunidade. Na minha opinião, Odontoprev a este preço de R$10,50. Deixa eu até confirmar isso aqui, né? Vamos olhar aqui no próprio Home Broker se caiu a este preço mesmo. Mas Odontoprev a R$10,50 fica interessante para nós. Gravei um vídeo sobre Odontoprev que inclusive foi o aporte do último mês, da última carteira, tá? Então você consegue assistir nesse vídeo aqui o porquê que a gente aportou em Odontoprev. Analisei junto com você a empresa. Não faz sentido você não assistir o vídeo pra você aprender a analisar uma empresa de seguro. No caso da Odontoprev, um seguro de saúde, né? E a parte dental. A Petro também tá em oportunidade, principalmente nessa janela aí de R$30. Segundo o vídeo de ontem, tá vendo que é importante assistir os vídeos do canal, né? E BB Seguridade, lembra que a gente fez vídeo pra caramba sobre BB Seguridade? Eu fui subindo meu aporte em BB Seguridade aos poucos, eu tinha R$10 mil, agora nós estamos aqui com a segunda maior posição da carteira, né? Ainda representa pouco na carteira, 3,67, dá espaço pra concentrar muito ainda nos nossos ativos.
ativos aqui. E aí a galera fala assim, pô, acima de 33 não vale a pena. E aí eu quero te mostrar um ponto específico aqui de BB Seguridade, tá? Eu li isso aqui junto com você. Na época, a BB Seguridade tava ali na casa dos R$ 35 e li junto com você sobre o dividendo que a BB Seguridade anunciou que tá em Datacom em aberto. Então, se você compra hoje, como ainda não tem Datacom pra frente, ainda você vai receber, tá? Ó, valor estimado por ação de R$ 2,54 de dividendo. R$ 2,54 de dividendo, considerando os dividendos prescritos, excluindo o saldo atual das ações de tesouraria, com pagamento previsto para ocorrer em até 60 dias após a divulgação do resultado de 2025. Quanto que vai acontecer essa divulgação de resultado de 2025? Aqui dentro do próprio site RI aqui da BB Seguridade, você consegue ver aqui, ó, calendário de eventos. E aqui no calendário de eventos você consegue ver que o resultado do quarto trimestre de 2025 vai sair no dia 9. Logo, até 60 dias depois vai ser anunciado isso aí. Em geral, os caras fazem, isso aí é uma prática da BB Seguridade, os caras fazem o resultado do quarto tri e já anuncia dividendo. Fazem resultado do segundo tri e anunciam o dividendo, porque eles pagam dividendos semestrais, né? Então, eles têm até a data de 9 de abril, né? Passando 60 dias aqui do resultado, para soltar a Datacom. Ou seja, se você compra hoje, você tá dentro da Datacom, né? E aí, perceba, tem muita gente que fala assim, mas eu não vou comprar agora 34, porque a 34 passou do meu valor intrínseco de 33. E aí o cara olhava o valor intrínseco a 33 sem contar os dividendos. Percebe que temos, presta atenção que eu vou te falar aqui agora, tá? Presta atenção. Temos R$ 2,54 para receber dessa empresa. Inclusive ela deixa em Tesouro Selic. Isso aqui vai virar talvez uns 2,58, 2,60 aí de rendimento, tá? Vamos fazer de conta que seja 2,54 mesmo, que não rendeu nada até o período do pagamento. 2,54. Pô, então não é 34 que eu tô pagando na empresa, não é 34, eu tô pagando 34, mas eu já tenho data para receber 2,54. A verdade mesmo é que quando você tá comprando hoje a BB Seguridade a 34,72, a verdade é que você tá pagando por ela 32,18, porque já tem um dividendo anunciado. E aí, 32,18 para você faz sentido ou não? Porque depois ela vai cair para 32, perceba. Na data X vai cair 2,54. Então você tem que lembrar disso. Você não vai comprar agora 34 para receber 2 e a empresa continuar a 34. Se bem que a gente já viu, estudamos sobre data X, já fiz vídeo para vocês aqui, que te mostra que existe uma certa ineficiência e o efeito clientela. Depois da data X, ela volta a bater quase sempre o mesmo preço, né? Mas isso aqui me parece bastante justo. Vou fazer um vídeo mais específico sobre BB Seguridade, tanto que nem vou aportar agora em BB Seguridade, vou fazer um vídeo mais específico que eu quero te mostrar quais são as perspectivas para 2026 de BB Seguridade, 2027 e 2028, que tem muita gente com medo demais de BB Seguridade, tá? Não vou nem aportar nela aqui, porque eu quero fazer o vídeo primeiro. Hoje a gente vai fazer 2 aportes. Você tá vendo aqui que eu tenho 109 mil para investir, e esse 109 mil veio daquela brincadeira dos fundos imobiliários. Você não assistiu esse vídeo, essa estratégia foi boa demais, cara. Assiste esse vídeo aqui que você vai ficar louco com essa estratégia. Então aqui no Home Broker, o que eu vou comprar hoje? Eu vou aumentar minha exposição em Odontoprev, a este preço aqui não dá para resistir, e vou aumentar um pouquinho minha exposição também em Petrobras, tá? Então eu vou aumentar minha exposição nessas duas. Justificativa, Odontoprev, tem que assistir esse vídeo aqui pra você entender. Eu não quero que você só olhe o que eu tô comprando, pelo amor de Deus, isso aqui é o meu maior medo, tá? Isso aqui é meu maior medo. Mesmo podendo te indicar ativos hoje em dia, eu não quero te indicar ativos, né? Porque o meu propósito aqui é te ensinar a escolher seus ativos. Se você só entra no vídeo para saber o que eu comprei, eu estou falhando miseravelmente na minha missão. Pelo menos eu vou completar minha missão primária aqui, né? Já que eu tô falhando na secundária, que é te ensinar a investir. Minha missão primária eu não posso falhar, eu tenho que te falar sobre Jesus Cristo, né? Se você ainda não conhece nosso querido Salvador, meu amigo, eu te provoco. Faça uma oração sincera e peça pra ele vir te visitar. De maneira sobrenatural, pode pedir o que você quiser. O que você quiser. Eu duvido, e eu falo isso com extrema fé, hein? Eu duvido que Deus não vai te surpreender, meu amigo. Tem que ser sincero, né? Então, um dos nossos aportes será em Odontoprev e o outro aporte será em Petro. Tem que assistir o vídeo de ontem pra você entender por que eu tenho essa certeza, porque certeza ninguém tem, né? Mas essa segurança pra investir em Petro, principalmente apoiando também na possibilidade de fazer dividendo sintético, beleza? Então a gente vai dividir as nossas compras em 2. Vamos digitar aqui, ó, Odontoprev 3. Já subiu para 10,64 aqui, né? Eu sempre me lasco com isso, que a abertura do mercado, o trem abre baratinho, e aí eu vou gravar o vídeo para vocês e acabo perdendo a oportunidade de comprar baratinho, né? Mas vamos lá. Isso é em prol do conhecimento. Então eu enviei ali uma ordem de compra de 5 mil Odontoprev e vamos agora para Petro, né? Petro 4, tá 30,57. Vamos comprar mais um pouquinho aqui, né? Então Petro,
executou a 30,60 e eu dou do prévio aqui a 10,64 não foi, né? Bora ver aqui quanto que tá as ofertas. 10,66, vou lançar lá 10,66 e aí foi executado aí ao preço médio de 10,66, beleza? Então ficou as compras deste rumo ao 100k, Odontoprev e Petro. Vou mexer também na carteira de fundos imobiliários, provavelmente esse mês. Tem algumas alterações que eu quero fazer aqui. E para você acompanhar o que eu vou fazer, entender o motivo de cada uma das compras, assiste esses 2 vídeos que são muito importantes e clica no botão de se inscrever que eu tenho certeza que eu vou te ensinar, vou dar 320%, meu amigo. 100% meu, 220% de Deus para poder te ensinar uma coisa todo santo dia. Falou, fica com Deus, papai do céu abençoe você.